O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção, ciumento, e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Aqueles que são acostumados desde a infância ao jeitão dele podem ficar dessensibilizados com o terror que sentem. Um naipe dotado da perspectiva da inocência tem uma percepção mais clara. Randolph, filho de Winston Churchill, conseguiu, não sei como, permanecer ignorante em relação às escrituras até que Evelyn Waugh e um irmão soldado, na vã tentativa de manter Churchill quieto quando eles estavam no mesmo destacamento, apostaram que ele não seria capaz de ler a Bíblia inteira em 15 dias. Infelizmente isso não surtiu o efeito que esperávamos. Ele nunca tinha lido nada dela e está horrivelmente entusiasmado. Fica lendo citações em voz alta. Garanto que vocês não sabiam que isso veio da Bíblia. Ou então fica se remexendo e dando risada. Meu Deus, Deus não é um merda. 16 Thomas Jefferson, mais informado, tinha opinião parecida, descrevendo o Deus de Moisés como um ser de caráter terrível, cruel, vingativo, caprichoso e injusto. É injusto atacar um alvo tão fácil. A hipótese de que Deus existe não deve ser sustentada ou ser derrubada com base em sua instância mais desagradável, Javé, nem em seu oposto, o insípido rosto cristão de Jesus gentil, manso e suave. Politeísmo. Não está claro por que a passagem do politeísmo para o monoteísmo deva ser encarada como um aperfeiçoamento progressivo evidente. Mas ela é amplamente aceita como tal, uma pressuposição que provocou Ibn Varraq, autor de Por que não sou muçulmano, a conjecturar sagazmente que o monoteísmo está por sua vez fadado a subtrair mais um Deus e se transformar em ateísmo. A Enciclopédia Católica coloca o politeísmo e o ateísmo no mesmo nível de desimportância. O ateísmo dogmático formal é uma autonegação e nunca obteve de facto a aprovação racional de um número considerável de homens. Assim como o politeísmo, por mais facilmente que se apodere da imaginação popular, jamais satisfará a mente de um filósofo. O chauvinismo monoteísta estava até bem recentemente encravado na lei de entidades beneficentes tanto da Inglaterra quanto da Escócia, a qual discriminava religiões politeístas para garantir o status de isenção de impostos ao mesmo tempo que facilitava a vida de entidades cujo objetivo fosse promover a religião monoteísta, liberando-as do rigoroso exame exigido, com bons motivos, das entidades beneficentes laicas. Minha ideia era convencer um integrante da respeitada comunidade indo-britânica a se manifestar e entrar com uma ação civil para pôr à prova essa discriminação snob contra o politeísmo. Bem melhor, é claro, seria abandonar de vez a promoção da religião como base para o status de entidade beneficente. As vantagens dessa medida para a sociedade seriam enormes, especialmente nos Estados Unidos, onde as somas de dinheiro isento de impostos sugadas por igrejas, e que enchem ainda mais os bolsos dos televangelistas, atingem níveis que poderiam ser descritos sem remorsos como obscenos. Oral Roberts, que tem um nome bem adequado, disse uma vez à sua audiência que Deus o mataria se ele não lhe desse 8 milhões de dólares. É quase inacreditável, mas funcionou. Livres de impostos. Roberts continua com a corda toda, assim como a Universidade Oral Roberts de Tulsa, Oklahoma. Suas instalações, estimadas em 250 milhões de dólares, foram encomendadas pelo próprio Deus, com essas palavras: mobilize seus alunos para ouvir minha voz, para ir aonde minha luz é fraca, aonde minha voz soa pequena, e meu poder de cura não é conhecido, até nos limites mais extremos da terra. O trabalho deles superará o seu, e com isso estarei satisfeito. Pensando bem, meu litigante hindu imaginário provavelmente entraria no jogo do se não pode vencê-los, junte-se a eles.
Seu politeísmo não é um politeísmo de verdade, mas um monoteísmo disfarçado. Há apenas um Deus, Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, Shiva, o Destruidor, as deuses Saraswati, Lakshmi e Parvati, mulheres de Brahma, Vishnu e Shiva, Ganesh, o Deus Elefante, e as centenas de outros são apenas manifestações diferentes ou encarnações do mesmo Deus. Os cristãos devem aprovar tal sofisma. Rios de tinta medieval, sem falar do sangue, foram gastos para explicar o mistério da Trindade, e para suprimir desvios como a heresia ariana. Ário de Alexandria, no século IV d.C., negou que Jesus fosse consubstancial, isto é, de mesma substância ou essência, com Deus. Que diabos isso queria dizer? Você deve estar se perguntando. Substância? Que substância? O que exatamente se quer dizer com essência? Muito pouco parece a única resposta razoável. Mesmo assim, a controvérsia dividiu a cristandade ao meio por um século, e o imperador Constantino ordenou que todos os exemplares do livro diário fossem queimados. Dividir a cristandade brigando por minúcias, é o que a teologia sempre faz. Temos um Deus em 3 partes, ou serão 3 deuses em um? A Enciclopédia Católica esclarece a questão, numa obra-prima do raciocínio teológico. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que essas 3 pessoas são distintas umas das outras. Assim, nas palavras do Credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, contudo não há 3 deuses, mas um só Deus. Como se isso não estivesse suficientemente claro, a enciclopédia cita o teólogo do século M. São Gregório, o milagreiro. Não há portanto nada que tenha sido criado, nada que tenha sido sujeitado a outro na Trindade, nem há nada que tenha sido acrescentado como se uma vez não tivesse existido, mas entrado depois. Portanto o Pai jamais esteve sem o Filho, nem o Filho sem o Espírito Santo, e essa mesma Trindade é imutável e inalterável para sempre. Quaisquer que tenham sido os milagres que deram a São Gregório seu apelido, não eram milagres de lucidez. Suas palavras carregam o traço obscurantista e característico da teologia, que, diferentemente da ciência e da maioria dos outros ramos da sabedoria humana, não mudou em 18 séculos. Thomas Jefferson, como tantas outras vezes, falou bem quando disse: o ridículo é a única arma que pode ser usada contra proposições ininteligíveis. As ideias têm de ser definidas para que a razão possa agir sobre elas, e nenhum homem jamais teve uma ideia definida sobre a Trindade. Não passa do abracadabra dos charlatães que se autodenominam sacerdotes de Jesus. A outra coisa que não posso deixar de ressaltar é a confiança pretensiosa com a qual os religiosos atribuem mínimos detalhes àquilo para o que nenhum deles tem nenhuma prova, nem poderia ter. Talvez seja exatamente o fato de que não há provas que sustentem as opiniões teológicas, para qualquer lado, que alimente a hostilidade draconiana característica em relação a quem tem uma opinião ligeiramente diferente, sobretudo, como ocorre na área específica da Trindade. Jefferson lançou ridículo sobre a doutrina de que, nas palavras dele, há 3 deuses, em sua crítica ao calvinismo. Mas é principalmente o ramo católico romano da cristandade que empurra seu recorrente flerte com o politeísmo para inflação descontrolada. A Trindade é, ou são, acrescida de Maria, Rainha do Céu, que só não é deusa no nome, mas que certamente coloca o próprio Deus em segundo lugar como alvo de preces. O panteão ainda é inchado por um exército de santos, cujo poder de intercessão faz com que eles sejam, se não semideuses, úteis em seus assuntos específicos. O Fórum da Comunidade Católica nos dá uma mão e lista 5.120 santos, junto com suas áreas de especialidade, que incluem dores abdominais, vítimas de abusos, anorexia, vendedores de armas, ferreiros, fraturas de ossos,
técnicos de explosivos e problemas intestinais, para ficar só no comecinho da lista. E não podemos esquecer os coros angélicos, organizados em 9 ordens: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e os anjos simples, incluindo nossos melhores amigos, os sempre atentos anjos da guarda. O que me impressiona na mitologia católica é em parte seu kit de mau gosto, mas principalmente a tranquilidade com que essa gente vai criando os detalhes. É uma invenção descarada. O Papa João Paulo II criou mais santos que todos os seus antecessores de vários séculos juntos, e tinha uma afinidade especial com a Virgem Maria. Seus impulsos politeístas ficaram dramaticamente demonstrados em 1981, quando sofreu uma tentativa de assassinato em Roma e atribuiu sua sobrevivência à intervenção de Nossa Senhora de Fátima. Uma mão materna guiou a bala. Não dá para não se perguntar por que ela não a guiou para que se desviasse de vez dele. Ou se pode questionar se a equipe de cirurgiões que o operou por 6 horas não merece pelo menos uma parte do crédito, mas talvez as mãos deles também tenham sido maternalmente guiadas. O ponto relevante é que não foi só Nossa Senhora que, na opinião do Papa, guiou a bala, mas especificamente Nossa Senhora de Fátima. Presume-se que Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora de Akita, Nossa Senhora de Zeiton, Nossa Senhora de Garabandal e Nossa Senhora de Knock estavam ocupadas com outros afazeres naquela hora. Como os gregos, os romanos e os vikings lidam com essas charadas politeológicas? Vênus era só outro nome para Afrodite ou elas eram duas deusas distintas do amor? Thor, com seu martelo, era uma manifestação de Wotan ou outro deus. Quem se importa? Ah! Vida é curta demais para nos preocuparmos com a distinção entre os muitos produtos da imaginação. Como já tratei um pouco do politeísmo para evitar a acusação de negligência, não direi mais nada sobre ele. Em nome da concisão, vou me referir a todas as divindades, sejam poli ou monoteístas, como apenas Deus. Também tenho consciência de que o Deus de Abraão é, para usar termos leves, agressivamente masculino, e esse fato aceitarei como convenção para o uso dos pronomes. Teólogos mais sofisticados declaram que Deus não tem sexo, embora algumas teólogas feministas queiram compensar injustiças históricas designando a mulher. Mas, afinal de contas, qual é a diferença entre uma mulher inexistente e um homem inexistente? Imagino que, no cruzamento irreal entre teologia e feminismo, a existência possa mesmo ser um atributo menos importante que o gênero. Sei que aqueles que criticam a religião podem ser atacados por não dar o devido crédito à fértil diversidade de tradições e visões de mundo que vêm sendo chamadas de religiosas. Obras antropologicamente informadas, de Ramo de Ouro, de James Prazer, A Religião Explained, de Pascal Boyer, ou em God We Trust, Acreditamos em Deuses, de Scott Atran, documentam de forma fascinante a bizarra fenomenologia das superstições e dos rituais. Leia esses livros e maravilhe-se com a riqueza da credulidade humana. Mas não é essa a natureza deste livro. Condeno o sobrenaturalismo em todas as suas formas, e o modo mais eficaz de prosseguir é me concentrar na forma que tem a maior chance de ser familiar aos meus leitores, a forma que influencia mais ameaçadoramente todas as nossas sociedades. É provável que a maioria dos meus leitores tenha sido criada em uma ou outra das 3 grandes religiões monoteístas da atualidade, 4, se contar o mormonismo, todas as quais remontam ao patriarca mitológico Abraão, e será conveniente manter essa família de tradições em mente ao longo do restante do livro. Este é um momento tão bom quanto qualquer outro para antecipar uma réplica provável ao livro, que se não aparecesse aqui surgiria, com certeza absoluta, numa resenha. Eu também não acredito no Deus em que Dawkins não acredita. Não acredito num senhor de compridas barbas brancas que fica no céu.
Aquele senhor é um elemento irrelevante de distração, e suas barbas são tão tediosas quanto compridas. Na verdade, a distração é pior que irrelevante. Sua bobice é calculada para desviar a atenção do fato de que aquilo no que o autor da crítica realmente acredita não é menos bobo. Sei que você não acredita num senhor barbado sentado numa nuvem, então não percamos mais tempo com isso. Não estou atacando nenhuma versão específica de Deus ou deuses. Estou atacando Deus, todos os deuses, toda e qualquer coisa que seja sobrenatural, que já foi e que ainda será inventada. Monoteísmo. O grande e indizível mal no cerne de nossa cultura é o monoteísmo. A partir de um texto bárbaro da Idade do Bronze, conhecido como Antigo Testamento, evoluíram 3 religiões anti-humanas: o judaísmo, o cristianismo e o islã. São religiões de Deus no céu. São, literalmente, patriarcais. Deus é o Pai onipotente. Daí o desprezo às mulheres por 2000 anos nos países afligidos pelo Deus no céu e seus enviados masculinos terrestres. A mais antiga das 3 religiões abraâmicas, e a clara ancestral das outras 2, é o judaísmo, originalmente um culto tribal a um Deus único e desagradável, que tinha uma obsessão mórbida por restrições sexuais, pelo cheiro de carne queimada, por sua superioridade em relação aos deuses rivais e pelo exclusivismo de sua tribo desértica escolhida. Durante a ocupação romana da Palestina, o cristianismo foi fundado por Paulo de Tarso como uma seita do judaísmo menos intransigentemente monoteísta e menos exclusivista, que olhou além dos judeus e para o resto do mundo. Vários séculos depois, Maomé e seus seguidores retomaram o monoteísmo inflexível do original judaico, mas não seu exclusivismo, e fundaram o islamismo a partir de um novo livro sagrado, o Corão, ou Corã, acrescentando uma forte ideologia de conquista militar à disseminação da fé. O cristianismo também foi disseminado pela espada, primeiro nas mãos romanas, quando o imperador Constantino elevou de culto excêntrico a religião oficial, depois nas dos cruzados e depois nas dos conquistadores e outros invasores e colonizadores europeus, com acompanhamento missionário. Para a maior parte de meus propósitos, as 3 religiões abraâmicas podem ser tratadas como indistinguíveis. Exceto quando declarar o contrário, terei principalmente o cristianismo em mente, mas apenas porque por acaso essa é a versão com que tenho mais familiaridade. E não me preocuparei nem um pouco com outras religiões como o budismo e o confucionismo. Na verdade, o fato de elas serem tratadas não como religiões mas como sistemas éticos ou filosofias de vida quer dizer alguma coisa. A definição simples da hipótese de que Deus existe com que comecei tem de ser significativamente engordada para acomodar o Deus abraâmico. Ele não criou apenas o universo, ele é um Deus pessoal que vive dentro dele, ou talvez fora dele, o que quer que isso signifique, possuidor das qualidades humanas desagradáveis às quais aludi. Qualidades pessoais, sejam agradáveis ou desagradáveis, não tem espaço no Deus deísta de Voltaire e Thomas Paine. Comparado ao delinquente psicótico do Antigo Testamento, o Deus deísta do iluminismo setecentista é um ser mais grandioso, respeitável por sua criação cósmica, altivamente despreocupado com as questões humanas, sublimemente indiferente a nossos pensamentos e esperanças particulares, alheio a nossos pecados ou penitências resmungadas. O Deus deísta é um físico que encerra toda a física, o alfa e o ômega dos matemáticos, a apoteose dos projetistas, um hiperengenheiro que estabeleceu as leis e as constantes do universo, ajustou-as com uma precisão e uma antevisão extraordinárias, detonou o que hoje chamamos de Big Bang, aposentou-se e ninguém nunca mais soube dele. Em épocas de fé mais exacerbada, os deístas foram considerados iguais aos ateus. Susan Jacobi, em Livres Pensadores, uma história do secularismo americano, lista uma seleção dos epítetos lançados contra o pobre Tom Paine: Judas, réptil, porco, cachorro louco, bêbado, nefasto,
arquibesta, bruto, mentiroso e, é claro, infiel. Paine morreu abandonado por ex-amigos políticos envergonhados com suas opiniões anticristãs, com a honorável exceção de Jefferson. Hoje em dia, a situação mudou tanto que é mais provável que os deístas sejam contrastados com os ateus e agregados aos teístas. Afinal, eles realmente acreditam numa inteligência suprema que ele criou o universo. Secularismo, os pais fundadores e a religião dos Estados Unidos. É tradição assumir que os pais fundadores da República Americana eram deístas. Sem dúvida muitos eram, embora já tenha sido alegada a possibilidade de que os maiores deles tenham sido ateus. O que eles escreveram sobre religião em sua época não me deixa dúvidas de que a maioria teria sido ateia em nossos tempos. Mas, quaisquer que tenham sido as opiniões religiosas de cada um deles para aquela época, a única coisa que eles eram coletivamente é secularistas, tópico para o qual me volto neste trecho, começando com uma citação, talvez surpreendente, do senador Barry Goldwater em 1981, mostrando claramente a determinação com que o presidenciável herói do conservadorismo americano sustentava a tradição laica da fundação da República. Em nenhuma outra posição as pessoas são tão removíveis como em suas crenças religiosas. Não se pode arregimentar aliado mais poderoso no debate do que Jesus Cristo, ou Deus, ou Alá, ou como quer que se denomine esse ser superior. Mas, como toda arma poderosa, o uso do nome de Deus para benefício próprio deve ser usado criteriosamente. As facções religiosas que estão crescendo em toda a nossa nação não estão usando seu trunfo religioso com sabedoria. Estão tentando obrigar os líderes do governo a seguir 100% de sua posição. Se você discorda desses grupos religiosos numa questão moral específica, eles reclamaram e o ameaçam com a perda de dinheiro, a perda de votos ou ambas. Estou sinceramente farto de pregadores políticos em todo este país me dizendo que, como cidadão, se eu quiser ser uma pessoa de moral, tenho de acreditar em A, B, C e D quem eles pensam que são. E de onde eles tiram a ideia de que tenho o direito de impor suas crenças religiosas a mim. E fico ainda mais furioso porque sou um legislador que é obrigado a suportar as ameaças de todo o grupo religioso que acha que tem algum direito divino de controlar meu voto em todas as votações do Senado. Hoje os advirto, vou combatê-los sem cessar se eles tentarem impor suas convicções morais a todos os americanos em nome do conservadorismo. As opiniões religiosas dos pais fundadores são objeto de grande interesse dos propagandistas da direita americana atual, ansiosa por empurrar sua versão da história. Contrariamente à visão deles, o fato de que os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã foi bem cedo declarado nos termos do Tratado de Trípoli, elaborado em 1796, durante a presidência de George Washington, e assinado por John Adams em 1797. Como o governo dos Estados Unidos da América não é, em nenhum sentido, fundamentado na religião cristã, como não tem em si nenhum caráter de inimizade contra as leis, a religião ou a tranquilidade dos muçulmanos, e como os ditos estados jamais entraram em guerra nem executaram nenhum ato de hostilidade contra nenhuma nação maometana, os lados declaram que nenhum pretexto derivado de opinião religiosa jamais deverá causar a interrupção da harmonia existente entre os dois países. As palavras que abrem essa citação hoje causariam furor nas autoridades de Washington, mas Buckner demonstrou de maneira convincente que elas não causaram discórdia na época, nem entre políticos nem no público. Muitas vezes já se ressaltou o paradoxo de que os Estados Unidos foram fundados com base no secularismo e hoje são o país mais religioso da cristandade, enquanto a Inglaterra, com uma igreja estabelecida e chefiada por seu monarca constitucional, está entre os menos religiosos. Constantemente me perguntam por que isso acontece, e eu não sei a resposta.
Imagino ser possível que a Inglaterra tenha ficado cansada da religião depois do seu pavoroso histórico de violência entre crenças, com protestantes e católicos obtendo alternadamente a supremacia e sistematicamente assassinando outro grupo. Outra sugestão emana da observação de que os Estados Unidos são um país de imigrantes. Uma colega me aponta que os imigrantes, arrancados da estabilidade e do conforto de sua família na Europa, podem muito bem ter adotado a igreja como uma espécie de parente substituto em terra estrangeira. É uma ideia interessante, merecedora de mais pesquisas. Não há dúvida de que muitos americanos encaram sua igreja local como uma unidade importante de identidade, que tem, sim, alguns dos atributos de família. Outra hipótese é que a religiosidade dos Estados Unidos provém, paradoxalmente, do secularismo de sua Constituição. Precisamente porque os Estados Unidos são legalmente laicos, a religião se transformou num empreendimento liberado. Igrejas rivais competem por congregações, pelo gordo dízimo que elas trazem consigo, e a concorrência é marcada por todas as técnicas agressivas de venda do mercado. O que funciona para o sabão em pó funciona para Deus, e o resultado é algo que se aproxima de uma mania de religião nas classes menos instruídas. Na Inglaterra, por outro lado, a religião, sob a égide da igreja estabelecida, transformou-se em pouco mais que um passatempo social agradável, quase não mais reconhecível como religião. Essa tradição inglesa é bem descrita por Giles Fraser, um sacerdote anglicano que também é monitor de filosofia em Oxford, em um texto publicado no The Guardian. O subtítulo do artigo de Fraser é: o estabelecimento da Igreja da Inglaterra tirou Deus da religião, mas há riscos numa abordagem mais vigorosa da fé. Houve um tempo em que o vigário da região era a figurinha carimbada da dramatis personae inglesa. Aquele homem excêntrico e gentil, apreciador de chá, com seus sapatos lustrosos e jeito bondoso, representava um tipo de religião que não deixava desconfortáveis as pessoas que não eram religiosas. Ele não teria um chilique existencial nem o colocaria contra a parede perguntando se você já foi salvo, menos ainda lançaria cruzadas desde o altar ou plantaria bombas de beira de estrada em nome de algum poder maior. Ecos de Nosso Padre, de Benjamin, que citei no início do capítulo 1, Fraser continua e diz que o vigário simpático do campo na prática imunizou boa parte dos ingleses contra o cristianismo. Ele encerra seu artigo lamentando a tendência mais recente da Igreja da Inglaterra de levar de novo a religião a sério, e sua última frase é uma advertência: o temor é que podemos ter libertado o gênio do fanatismo religioso da lâmpada do estabelecimento em que ele estava adormecido havia séculos. O gênio do fanatismo religioso está solta nos Estados Unidos atuais, e os pais fundadores teriam ficado horrorizados. Seja ou não correto abraçar o paradoxo e culpar a Constituição laica que eles elaboraram, os fundadores eram certamente secularistas que acreditavam na separação entre religião e política, e isso é o bastante para colocá-los firmemente do lado daqueles que são contra, por exemplo, a exibição ostentatória dos 10 mandamentos em lugares públicos estatais. Mas é tentador especular que pelo menos alguns entre os fundadores tenham ido além do deísmo. Quem sabe eles tenham sido agnósticos ou até absolutamente ateus. A declaração de Jefferson a seguir é indistinguível do que hoje chamaríamos de agnosticismo. Falar de existências imateriais é falar de nadas. Dizer que a alma, os anjos e Deus são imateriais é dizer que eles são nadas, ou que não existe Deus, nem anjos, nem alma. Não consigo pensar de outra maneira. Sem mergulhar no abismo insondável dos sonhos e fantasmas. Satisfaço-me e fico suficientemente ocupado com as coisas que existem, sem me atormentar com as coisas que podem até existir, mas das quais não tenho provas. Christopher Hitchens, em sua biografia Thomas Jefferson, autor of America, acha provável que Jefferson tenha sido ateu, mesmo naquela época, quando isso era bem mais difícil. Quanto a se ele era ateu,
temos de manter nossas reservas, no mínimo pela prudência que ele foi obrigado a observar durante sua vida política. Mas, como ele escreveu para o sobrinho Peter K. já em 1787, não se deve se afastar da dúvida por medo de suas consequências. Se ela terminar na crença de que Deus não existe, encontrarás incentivos à virtude no conforto e no prazer que sentes nesse exercício, e no amor dos outros que te atingirá. Considero emocionante o conselho de Jefferson, ainda na carta a Peter K. Joga fora todos os medos de preconceitos servis, sobre os quais as mentes dos fracos se curvam. Coloca a razão firmemente no trono dela, e apela ao tribunal dela para todos os fatos, todas as opiniões. Questiona com coragem até a existência de Deus, porque, se houver um, ele deve aprovar mais o respeito à razão que o medo cego. Declarações de Jefferson, como a de que o cristianismo é o sistema mais pervertido que já brilhou sobre o homem, são compatíveis com o deísmo, mas também com o ateísmo. Assim como o anticlericalismo robusto de James Madison, por quase 15 séculos o estabelecimento ilegal do cristianismo esteve em teste. Quais foram seus frutos? Mais ou menos, em todos os lugares, orgulho e indolência no clero, ignorância e servilismo nos leigos, em ambos, superstição, intolerância e perseguição. Pode-se dizer o mesmo sobre a declaração faróis são mais úteis que igrejas, de Benjamin Franklin. John Adams parece ter sido um deísta do tipo fortemente anticlerical às terríveis engrenagens das assembleias eclesiásticas. E foi autor de ótimas tiradas contra o cristianismo em particular. Pelo que entendo da religião cristã, ela foi, e é, uma revelação. Mas como foi possível que milhões de fábulas, histórias, lendas tenham se misturado tanto à revelação judaica quanto à cristã e as transformado na religião mais sangrenta que já existiu? E, em outra carta, desta vez para Jefferson, ele diz: quase estremeço só de pensar em aludir ao exemplo mais fatal dos abusos de sofrimento que a história da humanidade já preservou, a cruz. Pense nas calamidades que essa máquina de sofrimento já produziu. Fossem Jefferson e seus colegas teístas, deístas, agnósticos ou ateus, eles eram também secularistas apaixonados, que acreditavam que as opiniões religiosas de um presidente, ou sua falta, só interessavam a ele mesmo. Todos os pais fundadores, quaisquer que fossem suas crenças religiosas particulares, teriam ficado perplexos ao ler a reportagem do jornalista Robert Sherman sobre a resposta que George Bush pai deu quando Sherman perguntou se ele reconhecia a igualdade de cidadania e patriotismo dos americanos ateus. Não sei se ateus deviam ser considerados cidadãos, nem se deveriam ser considerados patriotas. Esta é uma nação regida por Deus. 22 Pressupondo que o relato de Sherman esteja correto, infelizmente ele não gravou a declaração, e nenhum outro jornal publicou a reportagem na época. Faça a experiência de substituir ateus por judeus ou muçulmanos ou negros. Isso dá uma ideia do preconceito e da discriminação que os ateus americanos têm de enfrentar hoje em dia. O artigo, Confissões de uma Ateia Solitária, de Natalie Angier, no The New York Times, é uma descrição triste e tocante de sua sensação de isolamento por ser ateia nos Estados Unidos atuais. 23 Mas o isolamento dos ateus americanos é uma ilusão, assiduamente cultivada pelo preconceito. Os ateus americanos são mais numerosos do que a maioria das pessoas imagina. Como disse no prefácio, eles superam de longe em número de judeus religiosos, embora o lobby judeu seja conhecido por sua enorme influência em Washington. O que os ateus americanos poderiam conseguir se organizassem adequadamente. David Mills, em seu admirável livro Universo Ateísta, conta uma história que você chamaria de uma caricatura pouco realista de intolerância policial, se fosse ficção. Um curandeiro cristão fazia uma cruzada dos milagres que chegava à cidade de Mills uma vez por ano. Entre outras coisas,
O curandeiro incentivava os diabéticos a jogar sua insulina fora, e os pacientes de câncer a desistir da quimioterapia e a rezar por um milagre. Com bons motivos, Mills decidiu organizar uma manifestação pacífica para divertir as pessoas. Mas ele cometeu o erro de contar sobre suas intenções à polícia e pedir proteção policial para possíveis ataques dos defensores do curandeiro. O primeiro policial com quem ele falou perguntou: "Você vai protestar por ele ou contra ele?" Quando Mills respondeu contra ele, o policial disse que pretendia ir ele mesmo ao ato e que planejava cuspir no rosto de Mills quando passasse diante da manifestação. Mills resolveu tentar a sorte com o segundo policial, que disse que, se algum defensor do curandeiro atacasse Mills com violência, Mills seria preso por estar tentando interferir na obra de Deus. Mills foi para casa e tentou telefonar para a delegacia, na esperança de encontrar um pouco mais de solidariedade num nível superior. Finalmente conseguiu falar com o sargento, que disse: "Vá para o inferno, amigo. Nenhum policial quer proteger um ateu maldito. Espero que alguém o acerte direitinho." Parece que naquela delegacia estavam em falta o leite da bondade humana e o senso do dever. Mills conta que falou com 7 ou 8 policiais naquele dia. Nenhum quis ajudar, e a maioria lhe fez ameaças diretas de violência. São muitas as histórias de preconceitos contra ateus, mas Margaret Downey, fundadora da Rede de Apoio Antidiscriminação, mantém registros sistemáticos de casos como esse, através da Livres Pensadores da Grande Filadélfia. Seu banco de dados de incidentes, divididos nas categorias comunidade, escola, local de trabalho, mídia, família e governo, inclui exemplos de perseguição, perda de emprego, rejeição familiar e até assassinato. As provas documentadas por Downey do ódio e da incompreensão dirigidos aos ateus tornam mais fácil crer que, de fato, é virtualmente impossível para um ateu honesto ganhar uma eleição pública nos Estados Unidos. Há 435 membros na Câmara dos Deputados e 100 no Senado. Presumindo que a maioria desses 535 indivíduos seja uma amostra culta da população, estatisticamente é quase inevitável que um número significativo deles seja de ateus. Eles devem ter mentido ou escondido sua verdadeira convicção para ser eleitos. Quem pode culpá-los, considerando o eleitorado que tiveram de convencer? É consenso universal que admitir o ateísmo seria um suicídio político instantâneo para qualquer presidenciável. Esses fatos do clima político atual nos Estados Unidos, e tudo o que eles implicam, teriam horrorizado Jefferson, Washington, Madison, Adams e todos os seus amigos. Tenham sido eles ateus, agnósticos, deístas ou cristãos, teriam recuado alarmados diante dos teocratas da Washington do início do século XXI. Teriam se apoiado nos fundadores secularistas da Índia pós-colonial, especialmente o religioso Gandhi. Sou hindu, sou muçulmano, sou judeu, sou cristão, sou budista, e o ateu Nehru. O espetáculo daquilo que é chamado de religião, ou qualquer tipo de religião organizada, na Índia ou em qualquer outro lugar, enche-me de horror e já o condenei com frequência, no desejo de eliminá-lo. Quase sempre ele parece significar crença e reação cegas, dogma e intolerância, superstição, exploração e a preservação de direitos adquiridos. A definição de Nehru para a Índia laica sonhada por Gandhi, se esse sonho tivesse sido realizado, em vez da partição do país em meio a uma carnificina entre fés, poderia quase que ter sido escrita pelo próprio Jefferson. Falamos de uma Índia laica. Algumas pessoas acham que isso significa algo contrário à religião. Obviamente isso não está correto. O que isso significa é que é um Estado que honre todas as crenças igualmente e que lhes dê oportunidades iguais. A Índia tem um longo histórico de tolerância religiosa. Num país como a Índia, que tem muitas crenças e religiões, não é possível construir um nacionalismo real senão com base no secularismo.
O Deus deísta com frequência associado aos pais fundadores com certeza já é bem melhorado se comparado ao monstro da Bíblia. Infelizmente, não é muito mais provável que ele exista, ou tenha existido. Em qualquer das formas de Deus, a hipótese de que Deus existe é dispensável. A hipótese de que Deus existe também está muito próxima de ser descartada pelas leis da probabilidade. Tratarei disso no capítulo 4. Depois de falar sobre as supostas provas da existência de Deus no capítulo. Enquanto isso, volto-me para o agnosticismo, e a ideia equivocada de que a existência ou a inexistência de Deus é uma dúvida intocável, para sempre fora do alcance da ciência.